Olá, hoje vamos falar sobre as grandes navegações. Para velejar em alto mar, os europeus daqueles tempos enfrentaram perigos reais e imaginários. Os perigos reais estavam os ventos desfavoráveis, ameaça de encalhe, lugares estranhos, fome, doenças e sede. Quanto aos perigos imaginários, estes eram muitos. Por exemplo, a crença de que a terra era achatada e que se eles se afastassem muito do litoral, cairia num abismo. Também acreditavam em criaturas submarinas enormes que poderiam engolir embarcações ou virá-las. Mas as grandes navegações foram impulsionadas graças ao comércio das especiarias orientais no século XIV. Quando então os cruzados voltavam do Oriente, trazendo consigo especiarias como pimenta do reino, cravo, canela, gengibre, mostarda, noz moscada, entre outros. Por sua capacidade de conservar os alimentos e de torná-los mais saborosos, esses temperos passaram a ser cada vez mais consumidos. Também, os europeus passaram a consumir os artigos de luxo orientais, como os tecidos de algodão que vinham da Índia, os tapetes da Pérsia, a seda e a porcelana da China e as pérolas do Japão. O rico comércio de especiarias e de artigos de luxo orientais era quase todo controlado por mercadores árabes e italianos. Os portugueses já participavam do comércio de especiarias orientais. No entanto, eles só compravam as especiarias e as revendiam. Então, visando ampliar sua participação no rico comércio mundial de especiarias, eles precisavam evitar o mar Mediterrâneo, que era quase todo controlado pelos italianos, e buscar as especiarias na fonte, isto é, no Oriente. Controlando as fontes de especiarias, eles conseguiriam obter preços mais baixos e podiam revendê-las na Europa com grandes lucros. Então, os portugueses estavam movidos pela motivação econômica e também a religiosa, pois queriam expandir a fé cristã e combater o que chamavam de infiéis. Então, Dom João I organizou em 1415 uma grande expedição que tomou dos muçulmanos a cidade de Ceuta, no norte da África, e esse fato vai ser tido como o marco inicial da expansão marítima portuguesa. Portugal foi o primeiro nas grandes navegações, graças a vários motivos, como a centralização do poder, a revolução de aves, a experiência na navegação em mar aberto e o desenvolvimento de técnicas e conhecimentos necessários à navegação. Eles também contavam com capitães experientes, estudiosos e construtores de navios. Com isso, os portugueses iniciaram o periplo africano, isto é, o contorno da África para chegar ao Oriente. Cronologia da expansão portuguesa no século XV. Em 1419, os portugueses chegaram às Ilhas da Madeira. Em 1443, atingiram a ilha de Arguin, junto ao Rio do Ouro, e no ano seguinte o Rio Senegal. Em 1456, chegaram às ilhas de Cabo Verde e constroem engenhos de produção de açúcar, utilizando mão de obra africana escravizada. Em 1482, chegaram ao castelo de São Jorge da Mina e nesse mesmo ano chegaram à foz do rio Zaire, iniciando a exploração do Congo. Em 1488, Bartolomeu Dias contorna o Cabo das Tormentas, situado no extremo sul da África. Para valorizar o feito, o rei de Portugal, Dom João II, muda o nome do local para Cabo da Boa Esperança. Em 1498, Vasco da Gama chega a Calicut, na Índia, uma das mais importantes fontes de especiarias orientais.
Com a chegada de Vasco da Gama à Índia em 1498, os portugueses realizaram seu maior sonho, chegar ao Oriente contornando a África. Ao regressar a Lisboa, Vasco da Gama levou consigo uma fortuna em pimenta, canela e gengibre. A venda dessas especiarias possibilitou aos investidores um lucro extraordinário. Aberto o caminho marítimo para o Oriente, os portugueses ergueram muitas feitorias nas áreas banhadas pelo Oceano Índico. Ergueram feitorias também no litoral leste da América do Sul. Apoiados em suas feitorias africanas, asiáticas e americanas, os portugueses passaram a controlar boa parte do comércio pelo Oceano Índico e pelo Atlântico Sul. Portugal tornou-se o Império Ultramarino Português. As navegações espanholas iniciam-se com os reis Fernando e Isabel, que, buscando um caminho marítimo para o Oriente, em 1492, aprovaram o audacioso plano do navegador genovês Cristóvão Colombo, que consistia em chegar ao Oriente navegando em direção ao Ocidente, dando a volta ao redor do mundo, pois acreditava que a Terra era redonda. E foi nesse percurso que eles encontraram um pedaço de terra no meio do caminho. Colombo saiu do porto de Palos com 3 caravelas, a Santa Maria, Pinta e a Nina. E depois de velejar por cerca de 2 meses, encontrou o novo continente, a América. Era 12 de outubro de 1492. Como pensou ter chegado às Índias, chamou de índios os diversos povos que habitavam essas terras havia milhares de anos. Cabral toma posse das terras brasileiras. Animado com o lucro da viagem de Vasco da Gama, o rei de Portugal, Dom Manuel, decidiu enviar outra expedição às Índias. Então, Pedro Álvares Cabral partiu de Lisboa em 9 de março de 1500, com 13 navios, 10 naus e 3 caravelas, e cerca de 1.500 pessoas, incluindo escrivão, cartógrafos, padres, soldados e navegadores experientes, como Bartolomeu Dias, o primeiro europeu a contornar a África. O rei encarregou Cabral de tomar posse das terras que encontrasse pelo caminho. Então, depois de 43 dias no mar, em 22 de abril de 1500, uma quarta-feira, avistaram um monte verde azulado, ao qual deram o nome de Monte Pascoal, pois era a semana da Páscoa. Os portugueses desembarcaram junto a uma aldeia do povo tupiniquim, no lugar onde hoje é Porto Seguro, na Bahia. Lá fincaram uma cruz de madeira para dizer que a partir daquela data em diante, aquelas terras eram deles. Depois de tomar posse, estabeleceram contato com os indígenas e ordenar a celebração da primeira missa, Cabral enviou um navio de volta a Lisboa, levando uma carta escrita por Pero Vaz de Caminha, o escrivão de sua esquadra, para o rei de Portugal. Outros europeus, como ingleses, holandeses, franceses, também cobiçavam as especiarias orientais, e para chegar até elas, navegaram em direção ao Oriente por diversos caminhos. Por exemplo, em 1497, o navegador genovês Giovanni Caboto navegou a serviço da Inglaterra. Tentou em vão encontrar uma passagem para o Oriente, pelo extremo norte. Nessa viagem, Caboto explorou alguns pontos da América do Norte. Então, em 1534, foi a vez do navegador francês Jacques Cartier, que buscava uma passagem para o Oriente pelo extremo norte. Ele explorou o rio São Lourenço e tomou posse em nome do rei da França de parte dos atuais Canadá e Estados Unidos. Quanto à Holanda, esta lançou-se às navegações só no final do século XVI,
conquistou terras em diversos continentes, como região do Cabo, na África, Java, Ceilão e Ilhas Molucas, na Ásia, Nova Amsterdã, atual Nova York, Antilhas e Nordeste do Brasil, na América. As grandes navegações provocaram mudanças importantes no cenário mundial, como o extraordinário crescimento do comércio mundial. O Atlântico passou a ser mais importante do que o Mediterrâneo. Houve também a construção de vastos impérios coloniais pelos europeus e também a consciência por parte de muitos europeus da enorme diversidade de povos e culturas e da necessidade de conviver com essas diferenças.